estaremos abordando temas hoje aqui para os senhores sobre produção, montagem, fabricação e montagem de forma e lançamento de concreto estrutural, tá? Eu vou estar dando uma pincelada rápida aqui sobre parte de forma. Primeiro eu vou falar sobre a montagem. Na sequência o Edenilton vai estar falando sobre o concreto lançado na peça. E logo em seguida eu retorno falando sobre a desmontagem e o porquê e como se deve ter o procedimento. Tá ok? Primeiro, o PO 595-03, ele aborda o seguinte tema: fabricação e montagem de forma. Neles, nós temos aqui ferramentas, materiais, equipamentos, pessoal utilizado e a parte de segurança do trabalho, que ele relata sobre equipamentos de proteção individual e EPC, que quer dizer equipamento, proteção coletiva, tá ok? Tudo bem. Olha só, primeiro, para que eu possa conferir uma montagem de forma, eu tenho que ter o que em mãos? Projeto. Correto? Esse projeto, ele vem com a identificação e revisão. Identificação do que? Do raio, o local aonde vai ser feita aquela peça, tá ok? E revisão, porque sofre sempre uma modificação. Às vezes tem algo ali que deu um contratempo e tem que modificar rapidamente o projeto. Para quê? Para que a obra não venha a ter um contratempo, um atraso da entrega. Bem, vou estar mostrando para os senhores aqui, na sequência a gente vai estar montando a peça para que os senhores possam entender. Primeiro, temos esse sarrafo. Alguém sabe me falar o nome desse sarrafo aqui, desse tipo que ele é aqui, o porquê desse aqui, desse preto? Esse baixo sarrafo de pressão, é explicado. Não, perdão. Digamos que isso aqui é a forma, tá, ok? Primeiramente a gente começa pelo assoalho. Para que esse assoalho seja montado, se for uma laje suspensa, uma ponte ou outro serviço qualquer, correto, se monta essa parte aqui e a gente usa esses pedaços como guia de sarrafo de 5 por 7 centímetros. Dentro da obra aqui nós trabalhamos com dois tipos de madeira: plastificado, devido a esse material plastificado, tá ok? E temos esses aqui rosa, que se chama resinado, é uma resina que é aplicado no material, tá ok? Quando nós pegamos um assoalho e colocamos um pedaço de sarrafo, aqui como os senhores estão vendo, um pedaço de sarrafo, nós denominamos de guia. Guia por quê? Porque o camarada, ele vem, o carpinteiro, pega o projeto, pega as medidas, estica a linha e bota para que esse madeirite, ele venha a estar alinhado corretamente. Tá ok? Em seguida, após colocada a forma, esse aqui ele se passa de sarrafo, de guia, para sarrafo de pressão. Tá ok? Gente, se eu estiver falando rápido, não estiver entendendo, por favor, pode pedir. Aqui a gente fez uma simulação, como se fosse uma viga, que ela fosse fazer um U. Normalmente a gente chama ela de viga invertida, correto? Chamamos ela de viga invertida. Para quê? Essa viga, ela tem que ter o espaçamento de acordo com o projeto, porque ela vai receber essa armação. Essa armação aqui a gente pediu para fazer uma simulação. Para quem não sabe, algumas medidas de bitola de ferro, essas partes da extremidade dos 4 cantos são de ferro 8, tá ok? Ferro 8. Com esses daqui, as que a gente chama de estrivo, esses estrivos, ele tem um espaçamento a cada 8 centímetros. Que nós colocamos. Ele é com ferro 6, tá? Ferro 6, perdão. E na sequência isso aqui com ferro 5, da bitola 5, que nós fizemos o que? Costela. Tá ok? Esses aqui se chamam espaçadores. Por que, senhores? Esses espaçadores? Por que a necessidade dele? Para que a forma não venha a bater ou comprometer a peça da ferragem pós-concretagem de forma não está à mostra, tá ok? Exposta. Então esses espaçadores ele dá um espaço de recobrimento, como se chama, de 2,5 cm, tá ok? Isso.
tanto na parte inferior da viga, nas laterais, e um recobrimento final, que com a topografia, com auxílio, ele lança os 2,5 cm para que nós podemos ter um perfeito acabamento. Para que essa forma seja montada, a gente, com um pincel, rolo ou coisa semelhante, passamos uma resina. Por que essa resina? Alguém sabe me falar o porquê da resina? Desmol. Desmol também? Desmol. Por quê? Oi? Correto, o concreto não grudar na forma. Você sabe dizer o porquê de grudar na forma? Porque essa forma, se não me engano, ela pode ser utilizada até 3 vezes se ela for corretamente manuseada, ok? Isso. A gente vai estar montando algumas partes dela aqui para que os senhores possam entender. Eu vou pegando cada peça e a gente vai montar. Segunda parte, quem são as pessoas responsáveis por eles? Na ausência de um capacete verde, que seria o carpinteiro, o encarregado de carpintaria, o carpinteiro e o cara mais importante da equipe, o ajudante. Sem ajudante o cara também não faz. O que esse pessoal vai estar utilizando? Isso já é a parte um pouco de segurança. O camarada vai estar usando um óculos de proteção, desse ou similar, protetor auricular, porque muitos deles, das vezes, eles estão fazendo serviço na serralheria, então muita serra, muito barulho, tá ok? Máscara, por que a máscara? Para proteger dos pó da madeira ou algo da natureza. Principal, que não pode faltar na mão de um cara: trena, lápis de carteiro, esquadro, plumo, desculpa, mas eu vou ficar devendo, mas tem que ter. E a principal, a linha, tá ok? Esse aqui é um prego 14 por 20, perdão, 17 por 21. Nossa, foi 14. 17 por 21, tá? E nós temos aqui, é um dos exemplos. Tá ok. Com o pessoal com todo o material em mão, a parte de carpintaria, o que eles vão estar fazendo? O cara com a luva, para estar evitando... Caramba, eu vou ver do mesmo lado aqui, banhado. Então esse aqui, o mesmo aqui. Tá ok, com a luva para quê? Para que possa evitar machucado. Pancada, ninguém segura, acontece de qualquer forma. Gente, para montagem da forma, nós temos o que é isso aqui? Alinhador. Esse aqui a gente fez uma réplica para que os senhores possam ter noção da forma que é montada. Alinhador, que são o quê? Para que possa, a forma, ela tá alinhada. Muitas vezes ela pode estar uma com a outra aqui da lateral e ela vir fazer essa conjugação aqui, correto? Pode se fazer de madeira? Uma extremidade maior? Pode. Pode-se usar esse aqui? Não. Não é aconselhável, devido às bases menores. E sim essa. Tá ok? Quando de madeira, senhores. Lembram bem, quando de madeira. Tá ok? As peças principais que nós temos são agulha. Se alguém conhece por outro nome, pode citar. Tá ok? Agulha tirante. O tirante, corretamente. Borboleta. Esse tubo aqui, normalmente no procedimento, ele pede cano cristalizado, cano de cristal, uma coisa assim. Tá ok? O que acontece? Para que isso aqui? Para que a agulha ela venha correr livremente. Se reaproveitar. Correto? Mas se eu encher essa forma de concreto sem proteções nas laterais, vocês concordam comigo que a nata ela pode penetrar e vai ter dificuldade para que essa agulha seja removida do local? Nunca vai sair. Né? Nunca vai sair. Correto. Isso aqui se chama chupeta, senhor. Chupeta da nené, tá ok? Qual é a finalidade da chupeta? A finalidade da chupeta é vedar tanto a parte do cano, como os senhores estão vendo, né, quanto a parte de forma. Evita vazamento e evita o enchimento do vazio do cano. Correto? Tá ok. A gente vai montar aqui. Para que a ferragem seja colocada aqui, ela tem que ter o quê? A forma tem que estar limpa, né? Desobstruída,
Ferragem também tem que estar de acordo com as limpezas. Usaremos isso aqui como eu conheço mais como centopeia. Se alguém conhece por outro nome, por favor, pode falar, né? Então esse aqui é a parte que vai embaixo da ferragem para evitar o contato dela direto com o assoalho, tá ok? A gente vai montar ela aqui agora. Vamos estar colocando nas extremidades as chupetas. Coloquei, pode levantar. Simulação do alinhador da peça, tá ok? Ok. Aí. Vai. Põe ela. Senhores, se os senhores verem, pararam para observar bem, tá vendo que os espaçadores estão neles aí corretamente? Ele vai estar dando esse alargamento de 2,5 cm nas laterais e na parte inferior da viga. Feito todo esse procedimento, estando alinhado, estando com todas as suas medidas, nivelado, forma travada, muitas delas ainda, muitas das vezes, dependendo do local da situação, há necessidade de se colocar um escoramento que vai o que? Até o barranco, muitas das vezes, tá ok? A parte de forma que eu tinha a apresentar é isso. Eu espero que os senhores tenham entendido. Na dúvida pode perguntar. A parte de concreto fica com o senhor Edenildo. No final estaremos falando sobre a ficha de liberação e o porquê que ela tem que ser seguida, tá ok? Bom dia a todos. Bom dia. Vou falar sobre lançamento de concreto estrutural. Lançamento de concreto estrutural requer as pessoas envolvidas como carpinteiros, pedreiros, ajudantes e vibradoristas. As ferramentas têm que ser pá, enxada, carrinho de mão, mangueira, régua de alumínio, desempenadeira e colher de pedreiros. Os materiais é concreto, agentes de cura química, manta de cura. Equipamento: vibrador, mangote, grua, guincho, bomba, régua vibratória e caminhão betoneiro. Após o pedido do concreto, tem que ser conferido pelo auxiliar técnico de qualidade. Tem que conferir ferragem, forma, com o projeto da mão, ver a limpeza das formas, ver o alinhamento da forma, o recobrimento da ferragem, de acordo com o projeto, fazer checklist antes de tudo, se tudo estiver de acordo com o projeto, os envolvidos devem estar treinados pela equipe de qualidade
pela equipe de segurança, desculpa. Observar a revisão do projeto, para que não pegue um projeto com a revisão já ultrapassada. E verificar o tempo do concreto, quando ele sai da usina até o final da concretagem. Ele não pode ultrapassar 2 horas e meia. Não arrastar o concreto na enxada mais de 3 metros, porque ele pode surgir a desagregação. Desagregação é a separação dos agregados. Então isso não pode ocorrer. A altura máxima do lançamento do concreto deve ser de 2 metros. Ele não pode estar com 3 metros, porque, por exemplo, num pilar com a ferragem, ele com 4 metros, 5 metros, ele vai desagregar, ele vai separar. A argamassa vai ficar na ferragem, vai cair só a brita embaixo e não vai ter um resultado que deveria ser obtido. É isso aí. Depois fazer também assinar a liberação, depois que todos os envolvidos já tiver liberado, por exemplo, a parte de ferragem, ele já tiver liberado, a parte de forno já tiver liberada, e por último a gente faz a liberação, se tiver tudo ok. Só frisando rápido aqui, senhores. Quando eu falei sobre o sarrafo, ele se tornaria sarrafo de pressão, por que de sarrafo de pressão? Porque no momento da concretagem, não me adianta ter ambas as laterais, como os senhores estão vendo, travados e alinhados, se aqui embaixo ele não tivesse sarrafo de pressão. Qual é a finalidade dele? Evitar que a forma deslize para a parte externa da peça, porque ela vai estar sofrendo uma pressão com o vibrador e o concreto lançado no local. Tá ok? Só dando mais uma frisada que o meu amigo falou aqui sobre a vibração do concreto. Quando se for vibrar o concreto, não se deve encostar o vibrador na forma e nem na ferragem, para evitar o que? Vazios, senhores. Esses vazios na frente vão ter problemas, que se chamam o que? Bicheiras, né? Ou outra da mesma natureza mais para frente, que vai ter que ter uma ação corretiva. Tá ok. O camarada que estiver lá na frente de serviço conferido, que normalmente somos nós, auxiliares técnicos, mediante o fato de a forma vir abrir e vazar concreto, qual é o procedimento a ser tomado? O procedimento a ser tomado é abrir uma ocorrência e avisar os superiores. Quem? Técnicos, supervisores ou até mesmo o engenheiro, na ausência dos demais. Tá ok? E, de preferência, logo mediante abrir ou de alguma forma caçar ajudar uma ação corretiva. Corretiva por quê? Para que o serviço possa ser continuado, você sugere ou passa para alguém sugerir, superior, principalmente encarregado, que no caso é a função dele, fazer essa ação corretiva no local. A gente agora vai passar para a parte de desforma. Dependendo da situação onde for concretado, por exemplo, se for uma parede, dependendo da extremidade dela, os senhores podem estarem desformando até em 24 horas. Por exemplo, baldrame. Por quê? Porque ele fica... Baldrame é uma... Baldrame é viga também, que é baldrame no caso enterrado. Temos a viga e temos o bloco, tá ok? Esses são o tipo de peças que pode ser, como tivemos pilares, que pode ser desformado até em 24 horas. Já em outra parte do serviço que há necessidade de cimbramento, ela pode levar de 7, 15 ou até mesmo 30 dias para ser desformado. Ele é de módulo na cidade. Isso, tá ok? Por isso que os senhores, não sei se os senhores têm observado que muitas vezes do anel de compressão, alguma dessas pontes passou um mês, até mais, para ser desformado, tá ok? Teve peças que nós completamos aqui no mês 9, já entramos no mês 11, só agora para ser desformado, tá ok? Para finalizar, a gente vai falar sobre a desforma. Após remover o cimbramento, as torres, né, para que possa ser retirado o material de forma, por onde devemos começar, senhores? Se nesse tem uma laje e tem pilares, por onde devemos começar a desforma? Pelos pilares. Pelos pilares, correto. Por que começar pelos pilares? Por quê? Porque o pilar, ele é a base, ele é a sustentação da laje. Se a gente desformar e encontrar alguma deficiência aqui,
Não é o caso, uma irregularização corra o risco de ele não ter preenchido por completo. Você iniciou de forma, viu? Opa, parou, vamos fazer essa correção no local. Faz essa correção, espera a guarda da liberação novamente para ser desformado. Desformou, viu que não tem nada, só então a gente vai partir para o lado do assoalho. Tá ok? Aí em seguida é removido esse material, tirado os prédios, pegado no caminhão e levado para a central de carpintaria. Quero salientar que de forma alguma nós podemos vibrar um concreto após o processo de pega, ou seja, quando ele já estiver seco e duro, não pode enfiar o vibrador, não pode vibrar, que ele vai trincar aquele concreto todo. Então, você vai ter problema na troca. Então, não. Senhores, para finalizar, o que nós temos a dizer é isso. Só mais uma recalque para o pessoal. Após todo esse serviço formado, o ideal é ter guarda-corpo para proteção profissional e muitas vezes um cabo-guia quando há necessidade. Nos demais, muito obrigado.